Muito boa noite, bom dia ou boa tarde, você que está assistindo os nossos vídeos. Hoje nós vamos falar de um assunto que as pessoas, elas desviam a esse assunto, é o assunto sobre o inferno. Muitas pessoas não acreditam no inferno, muitas pessoas têm pavor só de ouvir falar do nome do inferno. Mas hoje nós vamos falar, porque hoje as igrejas quase não estão falando sobre isso. E muitas pessoas estão adentrando os portões infernais. Muitas almas estão se perdendo. E as pessoas não gostam que nós, ou outras pessoas falam sobre o inferno. Elas são como a avestruz, né? Gosta de enterrar a cabeça. E nem quero ouvir falar nisso. Mas elas também, embora muitas pessoas acreditam que existe o inferno, mas elas não fazem nada para poder não entrar nesse lugar terrível, nesse lugar horrível. E, por exemplo, se você visse alguém, mesmo que fosse um desconhecido, visse alguém caindo no abismo, ele estivesse indo desavisadamente para um abismo, você não faria tudo para chamar a atenção dele? Eu creio, mesmo que você não conhecesse ele, mesmo que você não fosse amigo, mas o teu instinto natural seria de avisar a pessoa. E nós estamos aqui, nós não estamos aqui no YouTube pregando, falando para se aparecer. Nós não temos necessidade disso. Até esses dias eu conversei com meu filho, perguntei: filho, você acha que o pai, quando entra no YouTube, é para se aparecer? Eu disse para ele: eu não entro no YouTube para me aparecer, mas eu aproveito a oportunidade que a internet tem para alertar todas as pessoas. E nesse momento, você que está vendo esse vídeo, eu gostaria que você meditasse muito bem no que vai ser falado, que nas igrejas quase você não ouve falar mais. É sobre o inferno, esse lugar horrível de tormento, onde toda a ira de Deus, toda a justiça de Deus vai ser em cima das pessoas. O problema é que as pessoas dizem assim: como Deus vai fazer isso se Ele é amor? Mas a palavra de Deus diz, amigo, que Ele é justiça. E a afronta que nós afrontamos eles, que é o pecado, é digno do inferno. Então, o castigo do inferno, ele é justo, embora a nossa mente não consegue imaginar o tamanho do castigo. E nós também não conseguimos imaginar o tamanho do pecado. Nós achamos que não é nada, mas para Deus, é por isso que Jesus Cristo veio nesse mundo e Ele fez o maior sacrifício. Exigiu um sacrifício além da nossa imaginação humana. Então, ouvinte, você que está vendo esse vídeo, você que está ouvindo, você preste muita atenção, que nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, para você entender melhor esse lugar horripilante, esse lugar horrível, onde os perdidos, os pecadores, eles vão estar lá, e tem milhões, bilhões de pessoas lá. Tem muita gente lá sofrendo. Tem muita gente lá, nesse momento, até amigo seu, até parente seu, que deve estar lá, querendo te avisar do perigo que é você negligenciar a tua salvação. Nós vamos fazer a leitura aqui num texto do Velho Testamento, que se encontra no livro de Jó, que diz assim, Jó, capítulo 26, versículo 5. Diz assim as Sagradas Escrituras: os mortos tremem debaixo das águas, com os seus moradores. Então, as Sagradas Escrituras está dizendo que existe um lugar onde as pessoas que já morreram estão lá. Ele está falando que eles tremem. O que é tremer? É que ele está em grande angústia. E Jesus Cristo, ouvinte, falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Você sabia disso? E
Eu tenho notado por aí que nos últimos dias que nós estamos vivendo, nós temos que tomar muito cuidado, porque até nas traduções da Bíblia, até nas traduções, a palavra inferno está sendo tirado. Então você tem que tomar cuidado, ouvinte, com as traduções. Por que será que as traduções, de um tempo para cá, tá brotando como mato, dizendo que as traduções antigas eram erradas? Ora, ouvinte, pode ter certeza que eu estou falando. Os homens que traduziram as Sagradas Escrituras, eles eram homens muito mais zelosos do que esses que estão corrigindo a Bíblia, viu? Você tem que tomar muito cuidado mesmo. Você tem que saber quem são esses homens. Eles são igual político quando faz lei, faz aquela lei e você não sabe quem fez. E nós estamos vivendo um dia que hoje está parecendo uma Bíblia atrás da outra. Eu gosto de usar uma Bíblia, aquela tradução, ela é fiel. Então eu gosto das traduções antigas, ouvinte. Essas traduções novas agora, eles estão tirando o nome de Jesus, está tirando o inferno. Eles estão tirando tantas palavras sobre o pretexto de corrigir. Ora, ouvinte, a palavra de Deus, ela foi traduzida no melhor da nossa língua. E ela foi traduzida no melhor da língua de cada povo. E agora vem esses homens aí transvestidos de teólogos, de mestres. Nós temos que tomar muito cuidado. Então, voltando ao nosso assunto aqui sobre o inferno, gente. O inferno, ela é uma terrível realidade. Uma terrível realidade. E hoje você que está ouvindo esta palavra, essa palavra ela não está em vão. Lá na eternidade, você vai se lembrar dela. Onde você estiver, ou você vai estar num lugar de tormento, ou você vai estar num lugar de delícias. Ouvinte, na hora da morte é que vem a verdade. Muitas pessoas só vai descobrir a verdade, a triste realidade, no último suspiro dele. Muitos, quando estão conscientes, vai ver a realidade. Eu quero citar para vocês alguns deles que encontraram essa realidade no último momento da vida, mas não havia mais tempo hábil para ele tomar cuidado, para ele se acertar. Um deles é muito famoso, ele se chama Voltaire. Ele foi um homem, um ateu, que viveu lá na França, há muito tempo atrás. E esse homem, ele escreveu vários livros ateístas. Voltaire, ele foi um homem muito famoso nos dias deles. E aí, foi registrado o momento que ele estava em agonia, morrendo. Então, nós vamos ver aqui o que ele disse na hora da morte, porque eu acredito que na hora da morte ninguém tem coragem de mentir, gente. Uns deliriam, nós achamos que está delirando, mas não, é que eles estão naquele já entrando no tormento. Então, ele diz assim, né, quando ele estava morrendo: ó Cristo, ó Senhor Jesus, devo morrer abandonado por Deus e pelos homens. E aí, dizem os historiadores que ele morreu em grande agonia. E ele estava suplicando. Ele estava querendo, inclusive ele queria até se retratar daqueles escritos dele, né? Mas não conseguiu. Ele ficou 2 meses, sendo torturado. E diz que ele rangia os dentes. E ele culpava os amigos dele. Olha o que ele disse aqui. Foram vocês que me trouxeram a esta condição. Deixe-me, repito, vão embora. Que glória infame foi essa que vocês prepararam para mim? Isso aqui é Voltaire. É um grande filósofo francês, ateísta. Então, no momento da morte dele, ele conseguiu ver a triste realidade dele. Carlos IX, o rei da França, ele também disse essas palavras no leito de morte dele: eu estou perdido, eu o sei muito bem.
Ele morreu em 30 de maio de 1574. E aí o que ele disse aqui? Nas últimas horas ele gritou para sua enfermeira: ó minha enfermeira, quanto sangue, quantos assassinatos, quantos conselhos maus eu segui. E aí ele fez uma oração fútil: ó meu Deus, perdoa-me e tem misericórdia de mim, se tu puderes. Eu sei o que eu sou e o que é que poderei fazer. Eu estou perdido, eu o sei muito bem. Então, ouvinte, eu estou dizendo a algumas pessoas, aqui tem várias pessoas que eu gosto de ler sobre isso aqui. Isso aqui foi um médico que ele compilou, né, algumas coisas no leito de morte, e eu estou lendo para você. E então, ouvinte, você tem que tomar muito cuidado. Eu tenho encontrado muitos zombadores por aí, quando eu prego o evangelho, muitas pessoas, aqui no YouTube mesmo, muitos, eu costumo dizer para eles assim: amigo, um dia essas palavras vai te pegar você, e um dia eu quero ver se você vai continuar com essa arrogância, com essa zombaria. Porque a palavra de Deus fala que há um véu sobre o mundo para enganar. O véu que diz que não há um inferno, que não há uma vida para frente. Então eu tenho alguns relatos aqui, ouvinte, de pessoas que partiram para a eternidade. Alguns minutos, alguns instantes antes da morte, eles partiram para a eternidade. Então, ouvinte, você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque a coisa é muito séria. A coisa não está para brincadeira. Se você anda brincando com a tua salvação, se você anda brincando com as coisas de Deus, você pense muito bem. No livro aqui de Salmo, no capítulo 11, no versículo 6, olha o que diz as Sagradas Escrituras: sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Isso só vai acontecer, ouvinte, lá no inferno. É lá que vai chover tudo isso aqui. Lá só vai ser possível acontecer isso lá. E você que está vivendo uma vida aí de pecado, você que nunca se importou com a palavra de Deus, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 33, versículo 8, dizem que nós estamos aqui anunciando, falando. Lembra-se da época de Noé, que Noé ficou pregando 120 anos? Será que ele estivesse aqui hoje? Eu tenho certeza que ele iria encontrar muitos zombadores como nós encontramos. Mas como eu já disse no início, nós estamos aqui por todos os meios tentando te alertar, porque nós acreditamos nisso. Certa vez, um condenado lá na Inglaterra, preso, e ele estava sendo conduzido para a pena capital, a pena de morte. Chamaram um sacerdote para ele. E aí o sacerdote veio, começou a falar sobre o inferno e tal. Aí o preso disse assim para ele, o condenado: o senhor acredita mesmo que há um inferno? Acredito. Não, sabe por quê? Porque da maneira que o senhor está falando, não parece que tem um inferno. Porque se realmente existisse um inferno, como o senhor está dizendo, fosse no meu caso, eu sairia pela Inglaterra inteira, de joelho, alertando as pessoas desse grande perigo. Alertando mesmo. Mas o senhor está falando de uma maneira que não dá nem para acreditar. E hoje em dia, ouvinte, nas igrejas está a mesma coisa. Quase você não ouve falar sobre o inferno. Mas você que está vendo esse vídeo, você tome muito cuidado. Você lembre agora esses dias que aconteceu a morte daquele do Kitano, do japonês lá. Morreu com 2 bilhões na conta, aproximadamente quase 2 bilhões na conta. Onde será que ele está? Ele procurou a morte dele. Ele procurou através do pecado. Ele desfrutou dos prazeres carnais. Olha o que lhe aconteceu. Nesse momento que eu estou falando contigo, como será que ele está? Onde será que ele está? Será que ele perdeu a salvação? Porque a palavra de Deus fala que nós, quando nós negamos a nós mesmos, aceitamos Jesus, nós adquirimos a salvação. E quando eu quero ganhar minha vida nesse mundo, os prazeres, eu vou perder a minha salvação. A Bíblia fala: aquele que quiser ganhar a sua vida neste mundo,
vai perder. Aquele que perder a sua vida um momento, vai ganhar para a vida eterna. E você que está me vendo aqui, talvez você daqui uns anos, você já vai estar na eternidade. Talvez eu vou estar. Daqui uns dias, daqui umas horas. Certa vez eu estava numa região pregando e nós falamos sobre Jesus. Quem queria tomar um passo, uma decisão, e tinha um jovem lá, e o jovem ficou na dúvida, ele não quis aceitar. Depois de 15 dias, ele estava na eternidade. Outra vez eu trabalhava de madrugada com um companheiro, um jovem. Eu disse para ele: rapaz, acerta a tua vida. Não, estou muito novo, não vai acontecer nada. Numa outra semana ele foi assassinado. Onde será que está ele hoje? Uma coisa eu tenho certeza: essas palavras que foi dita para ele e aquela negação da salvação está soando nos ouvidos dele até hoje. Por isso que a palavra de Deus fala: como escaparemos nós se negarmos tão grande salvação? Ouvinte, o inferno é uma terrível realidade. Nesse momento que nós estamos aqui falando contigo, a boca do inferno está tragando muita gente. E você? Você já parou para pensar sobre isso? Talvez você pode estar até zombando desse vídeo, mas a sua zombaria vai durar pouco. E se você não tomar cuidado, essa zombaria, esse riso seu, ele vai se transformar para toda a eternidade em pranto e ranger de dente. É o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que vai chegar um tempo, está lá em Provérbios, capítulo 1, que ele vai zombar de você. Porque a palavra de Deus diz que ele usa as pessoas para divertir. O próprio Deus, ele não pensa você que ele vai aparecer lá do céu para te dar um toque, não. Ele usa as pessoas. Nós somos aqui com a palavra de Deus para te alertar. Então você que está vendo esse vídeo aqui, você preste muita atenção, porque a coisa é muito séria. E esses dias, nesses últimos tempos, os nossos objetivos estão sendo mudados. É para casa própria, é para carro, mas ninguém está se preocupando com a salvação da alma. Mas nós estamos aqui, ouvinte, falando contigo. Se você teve contato com esse vídeo, você não está mais inocente. Se você um dia cair no inferno, você caiu porque você foi incrédulo. E a palavra de Deus diz que quem entra no inferno é os incrédulos, e tem uma lista enorme. A incredulidade é um caminho muito fácil para a pessoa entrar no inferno. E as pessoas são tão tolas, somente não existe nada disso, e começa a viver uma vida despreocupada. Ora, ouvinte, isso é uma insensatez. Imagine se eu tiver certo. Você estará perdido, não é verdade? Mas, se você for uma pessoa sensata, mesmo que não exista um inferno, você tem alguma coisa a perder? Não. Então, o mais sensato seria você se prevenir agora. Não deixe para o teu futuro ser resolvido na eternidade. Porque lá na eternidade você não vai ter mais tempo. O teu tempo é agora. A tua vida tem que ser acertada agora. E Jesus, ele pagou o sacrifício maior para você não ir para o inferno. Agora você escolhe qual vai ser a tua morada eterna. Porque esse corpo, ele não vai se desfazer, ele vai se desfazer na terra. Mas a tua alma, ela nunca vai morrer, porque a alma da pessoa não morre. Porque senão não precisaria Jesus vir ao mundo. E o único caminho é Jesus Cristo. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Se você não se arrepender, você vai estar miseravelmente condenado. E a palavra de Deus fala que todo aquele que não tem Jesus ainda já está condenado. É questão de tempo de entrar dentro do inferno. Então você pense nisso, reflita.